a falar com a igreja hoje sobre o nosso antes e o nosso depois. E é impressionante o testificar do Espírito, porque alguém ministrando a palavra no louvor falou disso, de uma forma, de certa forma, assim. O nosso antes e o nosso depois. E nós não combinamos absolutamente nada, mas o Espírito Santo combinou tudo. A história da humanidade, meus irmãos, é marcada por um antes de plena comunhão com Deus, com o Criador, um depois não tão feliz assim. Marcou a história da humanidade no momento da queda, Gênesis capítulo 3, um capítulo que nós não gostamos muito de ler. Ele narra a nossa queda, terrível queda no pecado, e consequentemente, como consequência do pecado, o livro de Gênesis narra toda a atitude de Deus tomada, não em desamor a mim e a você, mas em cumprimento da sua palavra, de que nós haveríamos morrer, expulsando-nos do Éden por conta do nosso pecado, da nossa desobediência. Porém, nesse mesmo livro de Gênesis, o Senhor faz uma promessa. Ele promete fazer vir um que esmigalharia a cabeça de Satanás, que havia induzido o homem a cair, o ser humano a cair, a semente da mulher, a mesma que ele usou para introjetar no mundo a desgraça do pecado, da queda da humanidade. Essa mulher, sexo feminino, geraria, obviamente, sexo feminino geraria o Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, eu quero falar sobre o primeiro homem e o segundo homem, e a quem estamos ligados. Vamos ler a palavra. Livro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 10. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecam, não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom da graça, o dom gratuito, como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, com o pecado, reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ainda um outro texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 49. Gostaria que um irmão ou irmã lesse para nós. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1, versículos de 44, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 49. Por favor, alguém lê para nós.